Senhor, nós te damos graças pela vida do seu servo, pastor Marlos, ó Deus, que está aqui conosco nessa noite. Pedimos a ti, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida do teu servo. Usa ele mais uma vez nas tuas mãos, como o Senhor tem feito muitas vezes, ó Deus. Derrama sobre ele a sua graça, o seu amor, sabedoria do alto. Enche ele, ó Deus, com a tua presença. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui. Agradeço a Deus, o pastor Lucas, pastora Gislaine, pela oportunidade e pela confiança do púlpito, de entregar o púlpito. Eu vou ser bem, bem cuidadoso. Eu sei que vocês têm um pastor que sabe muito da palavra, ensina a palavra para vocês. E eu não vim aqui para ensinar a palavra para ninguém. Eu vim impartir o meu coração com vocês, amém? Como eu já disse, eu sou pastor da igreja MSBN, lá em Seven Sisters, em Londres. Eu e a pastora Carita, que me acompanha, minha linda esposa, que dirige para mim, não dorme no volante. Aleluia, obrigado, meu bem, por sempre me apoiar e me acompanhar. Eu sou parecido com o pastor Lucas. Se eu for dirigir, é perigoso eu dormir no volante. Ele já me contou, né? Então a pastora, com medo de ficar viúva, fala: não, eu vou dirigindo, pode deixar. Ela dirige 10 horas tranquilo. Não para nem nas paradas lá, né? Nos breaks, ela não gosta nem de parar. Fala: não, para um pouquinho aí, vamos tomar um negócio. Não, vamos tocar direto. Aí a gente já traz na bolsinha do carro lá, cheio de coisa: Coca-Cola, água, tudo, biscoito. Eu venho tocando. Eu fico meio chateado às vezes, que eu gosto de parar. Eu gosto de aproveitar o caminho. Quem gosta de aproveitar? Não é? Esse negócio de pegar a estrada e chegar, não, irmão. Vamos aproveitar o caminho. Assim também é a nossa vida aqui na terra. Às vezes nós estamos vivendo muito ansiosos ou com depressão. Por quê? Você está sempre focado que quer chegar lá. Não, vamos aproveitar o caminho. Vamos aproveitar o culto de hoje. Vamos aproveitar o irmão que está do lado. Nós não sabemos quando nós vamos ver eles de novo. Amém? Nós valorizar esse tempo agora. Nós só vivemos no agora. Você já parou para pensar isso? Nós só vivemos no agora e só hoje. Amanhã não existe, irmão. Quando chegar amanhã vai ser hoje. É? Sim ou não? Então vamos valorizar esse tempo agora, essa comunhão, esse culto, em nome de Jesus. Amém? O Senhor quer fazer algo na nossa vida a cada momento. Todo dia o Senhor faz algo novo. E todos os dias o Senhor, o sol aparece, as misericórdias do Senhor se renova, porque Deus quer fazer algo. E a gente às vezes está muito desconectado com o Espírito de Deus, e a oportunidade passa, e nós estamos focados no amanhã, no final do ano, na festa do final do ano, na viagem que eu vou fazer. Foque agora. Tudo que eu fizer agora, eu vou colher no agora, porque eu só vivo no agora. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Também trago um abraço da igreja a qual pastoreio, também do nosso pastor presidente, pastor Edenilson, né, a pastora Miriam, né, e também agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade. Eu já estive aqui na igreja de Liverpool muitos anos atrás. Eu acho que nenhum de vocês me lembra. Tem alguém aqui que lembra de mim aqui ou não? Acho que não, né? Tem muito tempo. Estava o pastor Wellington ainda, acho que 3 ou 4 anos atrás. E é meio distante, né? E o pastor Lucas: você deixa a gente para lá e tal, e não vem. Eu vou lá, pastor Lucas, uma hora eu vou. Glória a Deus. Sem maiores dolengas, abra comigo em Mateus capítulo 5. Quando eu vou em algum lugar para pregar, eu costumo orar ao Senhor, e o Senhor nos direciona, mas eu costumo ver também a ambiência, o que o Espírito está falando, né? E o que o Espírito está falando, eu vou continuar nessa mesma frequência do que o Espírito está falando hoje. Mateus capítulo 5. Aleluia. O mesmo texto que o pastor leu para as ofertas. Diz assim, verso 23 e o 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. O irmão que abriu o culto com a palavra, ele disse, enquanto o herdeiro é menino, não passa de escravo ou servo, né, na leitura que o irmão fez. E eu quero compartilhar o meu coração com os irmãos aqui nessa noite, porque eu sou pastor de igreja há mais de 20 anos. Não sou um pastor itinerante que fico pregando por aí, mas nós cuidamos de ovelhas, cuidamos de pessoas. E nós sabemos que o que impede o herdeiro de crescer ou de receber o melhor de Deus é porque ele continua menino, ele continua escravo. Porque existe uma palavra que traz a luz para as nossas vidas, mas muitas vezes nós não colocamos em prática os ensinos da Bíblia, porque andamos com nossa própria concupiscência, com o nosso próprio pensamento, arrazoando com a nossa mente natural, carnal e humana, e não deixamos o Espírito de Deus agir na nossa mente, no nosso espírito. Quando o texto que lemos agora disse, se você tiver algo contra o irmão, vai lá primeiro reconcilia com ele. Por quê? Porque a falta de perdão, ou a falta de você liberar perdão, te mantém você em um cativeiro, te mantém dentro de uma jaula encarcerada. E Deus me levantou para falar sobre perdão. A maioria das mensagens que eu falo é sobre perdão e para liberar perdão. Porque muitas vezes nós somos assaltados pelo inimigo das nossas almas. Muitas vezes quando ainda somos criança ou somos gerados dentro do ventre materno. Muitas vezes nós somos rejeitados dentro do ventre materno. Muitas vezes somos deixados de lado pelos nossos familiares. Muitas vezes alguns de nós criamos sem os pais, sem a presença paterna. E isso vai formando dentro de nós uma emoção distorcida. E às vezes nós viemos para Cristo, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas não deixamos ser transformados pelo Espírito Santo. Porque nós acreditamos sim no Senhor Jesus com a nossa mente, com o nosso coração, confessamos com a boca e começamos a andar, a participar de uma igreja local. E essa participação na igreja local não isenta algumas coisas que eu preciso de fazer. Se não fosse assim, o Senhor não pedia que se trouxesse uma oferta no altar. E como foi mencionado aqui hoje, a oferta de Caim e a oferta de Abel, Deus primeiro olha para a pessoa. Ele não está olhando a quantidade que você está entregando no altar, mas Ele olha para a pessoa. Por isso esse texto diz, se você tem algo contra o seu irmão, vai lá e reconcilia com ele primeiro. Deus, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer você. Assim como Deus disse para Caim, Caim, as suas atitudes estão erradas, Caim. Se você procederes bem, eu não te aceitaria. E Caim endureceu o coração. Eu vim aqui compartilhar o meu coração contigo, irmão. Por muitas vezes eu vinha para a igreja, por muitos e muitos anos, com meu coração amargurado, triste com alguém. Mas o Senhor foi me trabalhando dentro da minha alma, dentro das minhas emoções, pelo Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo entrar no mais recôndito da nossa alma, lá no fundo do nosso ser. Nós trabalhamos com atendimento de pessoas, como todos os pastores, nós atendemos pessoas no individual. E no individual a pessoa abre o coração. E quando abre o coração, o Espírito de Deus nos guia para trazer aquela pessoa para fora do cárcere. Nós temos visto, eu estou falando de algo que nós temos experiência. Talvez você que está aqui nessa noite, algum de vocês tem algo que você nunca perdoou, que você nunca foi diante do Senhor,
às vezes você não se perdoa por algo que você cometeu. Nós temos muitos casos assim. Pastor Lucas, há 2 anos atrás veio uma família para a igreja, não era crente nem nada, ouviu o evangelho, aceitou o Senhor Jesus, toda a família, nós batizamos todos, o pai, a mãe, os filhos, só uma era batizada, mas 2 filhos nós batizamos, eles são 3 filhos e o casal, são 5 pessoas, e o pai, o marido, ele tinha uma dor crônica, há 12 anos ele sentia uma dor na coluna. E eu perguntava às vezes como ele estava, porque eu estava conhecendo ele, pastoreando e discipulando. Ele disse: pastor, essa dor já tem 12 anos. E essa dor é 24 horas por dia. Eu tomo remédio tarja preta todos os dias para conseguir dormir e para conseguir trabalhar. Mesmo assim a dor não desaparece, só ameniza a dor. E eu disse para ele: mas Jesus vai te curar. E ele não acreditava. Por quê? Ele dizia: pastor, não tem como, já são 12 anos, eu vou morrer assim com essa dor. E ele é jovem, ele tem menos de 40 anos. Menos de 40, né, meu bem? 39 anos. Ele disse: não, pastor, eu vou morrer com essa dor, já são 12 anos, eu nunca vou ser curado dessa dor. Ela já permanece há 12 anos. Eu disse: o Jesus que a gente serve, ele te cura, meu irmão. E eu orava para ele, pode aplaudir o Senhor, ou dar glória a Deus, ou aleluia, não sei como é, enfim. Mas o que eu quero trazer para você, que eu estou compartilhando o meu coração, porque às vezes tem alguém aqui nessa noite que está na mesma situação. Às vezes você não está enfermo, mas é alguma enfermidade na tua alma. E Deus me chamou para isso. E eu dizia para ele: o Senhor vai curar. E orei por ele várias vezes. E eu perguntava a ele: a dor continua. E eu disse: mas o que aconteceu? Foi um acidente de moto, pastor. Eu quebrei a coluna. E eu fui operado 3 vezes da coluna. Então não tem como, isso aí é coisa que eu vou morrer com essa dor. Eu disse: eu gostaria de conversar com você no particular. Você pode vir? Ele disse: posso, pastor. E eu fiquei com ele sentado 5 horas. 5 horas ouvindo, 5 horas questionando, fazendo perguntas. E quando chegou no ponto, eu disse para ele: o que aconteceu no dia do acidente da moto? Briguei com meu pai, nós fomos nos tapa. Meu pai me agrediu, eu agredi ele. Peguei a moto, saí correndo, bati a moto, fraturei minha coluna, fui para o hospital, operei uma vez, não deu certo, operei segunda, operei a 3ª vez. Eu falei: ponto, o Senhor vai te curar hoje, se você fizer o que eu estou te falando. Que é? Liga para o seu pai, pede perdão para ele, libera perdão para ele e pede perdão para ele, e conserta com seu pai. Eu falei: pastor, isso é loucura. Você vai fazer ou não? Se você fizer isso, eu te garanto que você é curado. E ele fez. E ele está curado para a glória de Deus. Já tem o quê? 6 meses que ele não sente mais dor? Mais ou menos 6 meses? 1 ano, mais de ano. Ele não sente mais dor. Entende? O que acontece, meus irmãos? Nós precisamos saber como o inimigo age contra as nossas vidas. Então uma situação ocorreu para que houvesse um acidente. E com o acidente o espírito da enfermidade entrou naquela situação. E ali não havia o perdão. E quando houve o perdão, o espírito da enfermidade teve que sair e ele foi completamente curado. A Organização Mundial da Saúde tem pesquisas que em torno de 50% das pessoas são acometidos de enfermidades por causa de falta de perdão ou por falta de se perdoarem. Tem pessoas que não se perdoam. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho de perdão. Jesus veio para reconciliar aqueles que eram rebelados contra ele pelo pecado de Adão. E nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas enquanto o herdeiro é menino, não passa de menino, não passa de escravo. Mas quando nós vamos crescendo, e quando nós crescemos é quando? Quando eu ouço o evangelho e eu pratico.
Quando uma palavra dessa vem para mim e diz: se você tiver algo contra o teu irmão, vai lá e reconcilia com ele primeiro, e depois você traz a oferta no altar. Porque Deus está dizendo, assim como Deus disse para Caim: eu quero é você, Caim, eu não quero nem a oferta. Deus quer o teu coração. O irmão aqui também disse, né, que quando a gente vem para o evangelho, as coisas pioram, e é verdade mesmo. Por que piora? Porque Deus quer nos matar a nossa carne, matar o nosso eu, matar o nosso ego, matar a nossa arrogância, de achar que nós somos algumas coisas. É quando Deus nos mata, aí nada mais nos fere, nada mais nos aflige. Por quê? Porque a vida que eu agora vivo, não vivo mais eu, mas eu vivo a vida de Cristo. Porque se eu morri com Cristo, também com Ele eu ressuscitei. E agora eu tenho uma nova vida, nada me atinge. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de falar do evangelho, eu não tenho medo de ofertar, eu não tenho medo de dizimar, porque eu sei que é o Deus que supre as minhas necessidades, Ele não vai deixar de suprir e me abençoar. E eu acredito que quando eu libero o perdão, o Senhor vai me colocar em lugares altos. Olha para Jesus. Aquele que diz estar em Jesus deve andar como Ele andou. Pensando que nas coisas que são de cima, não das que estão na terra, que são de baixo. Quando eu penso nas coisas de cima, eu tiro o meu coração da ansiedade, do medo, da depressão. A falta de perdão me mantém num cárcere, aprisionado, debaixo de atormentadores. O Senhor é claro na tua palavra. Aqui mesmo em Mateus capítulo 6, vamos lá rapidinho. Os discípulos perguntam a Jesus e pedem para Jesus ensinar como orar. A partir do verso 9. E Jesus diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É claro. Pastor, mas o que a pessoa me fez é muito dolorido. É fácil o senhor falar, o senhor não sabe o que eu sofri. O senhor não sabe o que eu passei. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas o Evangelho do Senhor Jesus diz: se você quer ser livre, você precisa perdoar. Porque perdoar é um cárcere que te mantém preso, ou mantém a pessoa presa. E você pensa, ou às vezes na sua mente você diz: eu não perdoo de forma nenhuma. O que essa pessoa fez comigo, não há perdão. E a pessoa está livre e você está aprisionado. Está aprisionado. Porque quando olhamos para Mateus 18, existe uma parábola ali do credor incompassivo. E o Senhor conta essa parábola para nos exemplificar como funciona o perdão. E você deve conhecer. E Jesus disse que um homem muito rico, um rei, chamou os seus conservos para prestar contas. E um devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro. Coisa de bilhões nos dinheiro de hoje. Não daria conta de pagar. Teria que trabalhar em torno de 150 mil anos para ganhando um denário por dia para conseguir aquele dinheiro. Então ele não viveria isso. E ele clamou ao Senhor por perdão.
E o perdão, Deus o perdoou, ou o rei perdoou, aquele homem rico o perdoou. Mas ele saiu dali e pegou alguém que devia um pouquinho para ele, 100 denários. E disse: ó, vem aqui, você tem que me pagar. E encerrou na prisão. Mas aquele senhor ficou sabendo daquela história e mandou chamar ele. Falou: servo mau e cruel, eu te perdoei tamanha dívida, e agora você não pode perdoar um pouquinho do seu amigo, do seu conservo? Aí a Bíblia diz, vamos lá, Mateus 18, verso 34. Verso 33 para a gente entender. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Verso 34. E indignado, o teu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. São entregues a atormentadores. Quem não libera perdão é entregue a atormentadores. A pessoa é atormentada. A pessoa não consegue lembrar daquela situação, não consegue pensar naquela situação. E a pessoa é atormentada o tempo inteiro. Eu não gosto que fale nesse nome, eu não gosto que fale nessa pessoa, eu não gosto que fale nessa situação, não toque nesse assunto. E a pessoa é mantida em cárcere, sendo atormentada. E a maioria começa a ser afligida com doenças psicossomáticas, doenças no corpo, pessoas com câncer, pessoas com doença de coração, pessoas com doença na mente, doença na alma, doenças físicas de todas as formas. Assim como a história do irmão que eu estava contando agora. Por 12 anos ele sentia uma dor, 24 horas por dia, por 12 anos. E se ele não encontra um libertador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, jamais ele seria curado, porque ele não ia encontrar cura na medicina natural. Porque ele já tinha sido operado por 3 vezes. É só o Espírito de Deus que faz essas coisas. E se o Espírito de Deus está falando com você aqui nesta noite, não endureça o teu coração. Talvez você não vai ter coragem de vir aqui na frente quando eu chamar, mas pense nisso e faça isso, nem que seja na sua casa. Chame seu pastor em particular depois, confesse. Às vezes não é algo que você praticou, mas alguém fez contra você, e você está aprisionado, a sua alma está aprisionada. Decida crescer, decida ser filho e filha adulta, porque enquanto o herdeiro é menino, não passa de escravo. E o inimigo, ele quer nos escravizar, porque tudo é nosso, tudo é do nosso Pai, a terra e tudo que nela há é do Senhor. E nós somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. E nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Então por que alguns de nós ainda é cauda? Porque alguns de nós ainda está debaixo de chicote de Satanás. Porque às vezes nós não voltamos às veredas antigas, nos caminhos direitos, como está lá em Jeremias 6,16. E buscamos os princípios das coisas. Nós queremos às vezes esquecer o que passou. Esquecer não apaga nada. Pelo contrário, a raiz de amargura vai crescendo dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. E o diabo e os seus demônios vai nos subjugando. Eu sei que aqui nós falamos do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. Mas eu preciso de ter uma consciência e me posicionar em Deus, naquilo para que Deus está me guiando. Deus, Ele precisa que a gente faça alguma coisa assim. Vir na casa de Deus como você veio hoje.
Mover como você vem sempre na casa de Deus. Mover para a presença do Senhor. Mover em ler o Evangelho, de orar, de buscar do Senhor. Porque quando mais nós aproximamos da luz, mais o Senhor alumia as nossas trevas. Aquela área da nossa vida que nós não tínhamos luz. Mas quando alumia as nossas trevas, nós localizamos e encontramos. Como na parábola de Lucas 15. Localizamos a dracma que estava perdida. E às vezes a dracma que estava perdida hoje na sua vida é isso. O Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho de perdão. É o Evangelho de reconciliação. É o Evangelho que traz luz à nossa vida. Jesus, Ele não imputou nenhum pecado à humanidade. Mesmo na cruz do Calvário, ali sendo atormentado, mais de 3 horas pendurado no madeiro, fora a noite anterior que não tinha dormido, sendo julgado injustamente a noite toda. Ainda amanhece o dia e passa o dia, ele vai sendo chicoteado, escarnecido, mas ele não poderia falar nenhuma palavra. Por quê? Porque se ele chama os anjos do céu, eles vinham ao socorro dele, e nós estaríamos perdidos. Mas na cruz, o Senhor olhava para os seus algozes e dizia: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu e você fomos tão perdoados pelo Senhor, e porque estamos retendo o perdão, saia desse cárcere nessa noite. Jesus, irmãos, o Senhor nos levantou para ter compaixão. E a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, tem compaixão da humanidade, tem compaixão da igreja. Irmãos, quantas pessoas estão sentadas aqui, que são libertadores, mas ainda não estão movidos nesse chamado por uma situação ou outra. Muitas vezes eu estive aí no seu lugar, e eu fui liberto das garras de Satanás na minha vida. O Senhor me alcançou com perdão. O Senhor me alcançou com a tua mão forte. Nós pastores não somos melhores do que ninguém de vocês, irmão. Nós somos ser humano como vocês. Imagina aqui, irmãos, cada um de vocês ser livres e libertos para libertar. Porque o que daremos ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem nos feito, a não ser que com as mesmas consolações consolar os outros também, estender a mão por aflito, ter uma palavra de vida para aquele que está angustiado. Porque Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. A promessa era para Jesus, mas essa promessa do Espírito para Jesus agora é para todo aquele que crê no Senhor. Porque derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Se cumpriu a promessa de Joel. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha em situações específicas, com pessoas específicas para uma missão específica. O Espírito Santo esteve sobre Moisés, esteve um tempo sobre Saul, sobre Davi, sobre Sansão. Mas agora o Espírito de Deus está disponível para mim e para você. E o Espírito de Deus é que nos guia pela luz do Senhor no arrependimento, no perdão. Libere perdão para você mesmo, libere perdão para as pessoas e seja livre desse cárcere, livre, liberto para libertar. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre cada um de nós que tem o Espírito Santo. Porque Ele nos chamou para libertar o cativo, o oprimido, pregar as boas novas aos mansos, alcançar os quebrantados de espírito, mas também para anunciar
o dia da vingança do nosso Deus. Acontecerá, irmãos, o dia da vingança do nosso Deus. A porta da graça foi aberta pelo Senhor, mas a porta da graça vai fechar. Então não espere mais tempo para viver a plenitude de Deus aqui na terra. Deus não nos chamou para ser mais escravo. Deus não nos chamou para ser escravo do medo. Deus nos chamou para ser escravo do nosso inimigo das nossas almas. O inimigo, ele tem nos enganado, irmão. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva, também vos engane. Sejamos alertas no Senhor. Às vezes tem situação na minha vida ou na sua vida, eu me incluo em todo, irmão, que às vezes você não alcançou ainda por falta de liberar perdão para você mesmo. Talvez você não alcançou ainda por falta de liberar perdão para alguém. Às vezes uma prosperidade financeira. Às vezes você sofreu algum dano de alguém que te deu calote e não te pagou. Irmão, eu estou falando de coisas que eu tenho testemunho na minha vida. Eu estou em Londres há 20 anos. E fui ajuntando dinheiro e comprando coisas no Brasil. E 10 anos atrás eu tinha em torno de 500 mil reais no Brasil. Daria, no câmbio da época, umas 80 mil libras na época. O câmbio estava mais baixo. Quando eu fiquei sabendo, eu tinha perdido tudo. 10 anos de trabalho. Uma semana eu fiquei triste. Orei ao Senhor e disse: Senhor, a vida continua, o fôlego está aqui e a fé ainda continua. Louvado seja o Senhor. Liberei, deixei ir e estou aqui para a glória de Deus. Não é o corpo maior do que a vestimenta? Nada nós vamos deixar, nada nós vamos levar para a vida eterna, irmãos. É bem que nós fomos chamados aqui para administrar tudo que é nosso aqui. Mas o dia que o Senhor nos chamar, nós vamos nós viemos e nós voltaremos. Então vivamos o melhor da nossa vida aqui, servindo ao Senhor, servindo ao corpo de Cristo, servindo ao chamado daquele que morreu por mim e por você. Então deixa o Senhor tratar no teu coração. Não saia daqui hoje sem ser perdoado. Não saia daqui hoje sem liberar perdão. Não saia daqui hoje. Não endureça o teu coração. Eu te falo, irmãos, sinceramente, tem coisas que você não recebeu ainda por causa disso, eu tenho certeza. Estava conversando com o pastor Lucas hoje, eu não sei se vocês sabem ou se ele já falou aqui, possivelmente já, que ele era carcereiro. Ele lidou com pessoas presas por muitos anos. E pessoas presas, eles estão sujeitos ao que as pessoas podem fazer para eles lá dentro, está preso. É isso que acontece conosco se nós não liberarmos perdão, ou não liberarmos perdão para nós mesmos. Somos escravos. Mas Deus não nos chamou para ser escravo. Deus nos chamou para ser filhos adultos que entendem, pratica. Porque o reino de Deus são de princípios. Pratica os princípios que o propósito são estabelecidos. Dízimo e oferta são princípios. Não vou tirar outra oferta, irmão, só um princípio. Na igreja, quando nós pastoreamos, nós liberamos a palavra. Irmãos, o que eu ensino lá, e é a verdade, não tente administrar o dinheiro da igreja, a não ser que você é o tesoureiro. Quando você entregar a oferta no gasofilácio, ou transferir para a conta bancária, esquece. Você já plantou e a colheita vem de Deus. Quem vai administrar depois é que vai dar conta com Deus. Então fica com o teu coração tranquilo e pratica o princípio. Só isso. Que Deus, ele fala: trazei todo o dízimo na casa do tesouro e fazei prova de mim. Não é do pastor, não é do administrador, não é do tesoureiro, entende, irmãos? O reino de Deus é de princípios. Não deixa o inimigo fechar o teu coração. Hoje eu falava com o pastor Lucas, não digo que todos lá são dizimistas, mas eu estou trabalhando e ensinando eles. E um casal de irmãos nos procurou essa semana,
Pediu, pastor, por favor, ore com a gente perdeu 6.000 libras numa situação e mais um lote lá no Brasil. A primeira coisa que a pastora perguntou, vocês dizimam? Não está vindo nos cultos, já tem uns 8 cultos que não vinha, 2 Santa Ceia que não participava, não dizima, não oferta, a hora que perde tudo, corre atrás da gente. Pastor, o senhor perdeu os 500 mil, você não dizimava? Não, aí já é outro propósito de Deus para tratar comigo. Amém? Não estou dizendo que quem não dizima vai perder, mas está desprotegido, irmão. E o Senhor nos chama para ser filhos adultos, praticando os princípios, os propósitos são estabelecidos. Pastor, não deixa eu perder na hora aqui não. Me dá quantos minutos aí, por favor. Amém. Louvado seja o Senhor. Jesus, Ele nos perdoou dos nossos pecados. Hoje é o dia, não é porque eu estou aqui, irmão, eu estou impartindo o meu coração contigo. Eu já disse, vocês têm um pastor excelente aqui, eu não vim aqui para doutrinar ninguém. Eu vim aqui partir o meu coração, que nós somos todos irmãos. Como eu disse, eu estou há 20 anos em Londres. E tinha uma pessoa que eu trabalhei no secular por muitos anos. Tem 3 anos só que eu estou por conta da obra, mas 18 anos eu trabalhei, em torno de 18 anos, eu trabalhei para me sustentar na obra na época. Que estava muito difícil. E uma pessoa que trabalhou comigo por muitos anos, sabe como somos pessoas seculares? A gente fala do evangelho, zomba na cara. E por muito tempo eu falava de Jesus para ele, ele ria na minha cara, não, e eu vou lá fumar meu... Não vou falar, tem criança aqui, mas você sabe daquele cigarro fedido. E eu vou fazer isso, vou tomar, vou para a minha festa, eu quero saber, eu vou viver a minha vida. E falava de Jesus para ele. E ele fazia bodywork, musculação, ele era fortão e tal. E um dia eu recebi uma mensagem. Pastor, por favor, venha aqui no hospital me visitar. Eu fui no hospital, ele estava no hospital. Com câncer generalizado, um tipo de câncer raro. E eu tive 2 vezes quando a junta médica veio para atendê-lo. E ele perguntou se podia falar perto de mim. Que eles falaram aqui na cara, vocês sabem disso, eles já falaram abertamente. Disse, você tem 2 meses de vida. O que você quer fazer? O que você quer que a gente faça? A gente vai providenciar tudo que você quiser. Beleza, mas antes disso, ele me chamou. Pastor, vem aqui me visitar. E eu fui, não sabia. Quando eu cheguei lá no hospital, eu me assustei, porque tinha algum tempo que eu não via ele, e a última vez que eu vi ele estava fortão. Ele estava o couro e o osso, cego de um olho e surdo de um ouvido. E quando ele me viu, ele abriu o sorriso. Falou, pastor, eu só estava esperando o senhor chegar aqui. Tinha umas 2 semanas que ele estava hospitalizado. Só estava esperando o senhor chegar aqui para me fazer a confissão e aceitar o Senhor Jesus. Porque verdadeiramente o Jesus que o senhor pregava existe. Porque eu estava na minha casa, no quarto que eu morava, ele morava sozinho em um quarto, lá em Londres, eu não sei como que é aqui, as pessoas alugam o quarto e moram ali, às vezes não tem parente nem amigo na casa. E uma semana, ele deitado naquela cama, ele não conseguia se mover para esticar a mão, para pegar o celular, para pedir socorro. Uma semana deitado. Ele só mexia com os olhos. E com aquela situação, ele começou a lembrar de quando eu falava de Jesus para ele. E daquela forma ele fez uma oração deitada. Se o Senhor existe, vem aqui me dar força pelo menos para pegar o meu telefone para pedir socorro. Quando ele disse assim, a luz do Senhor entrou naquele ambiente e ele deu um pulo da cama, pegou o telefone, ligou para a emergência, a ambulância foi, pegou e levou ele para o hospital. Ele teve um encontro com Deus aquele dia, o Senhor apareceu no quarto dele aquele dia. Porque Deus, ele não leva o tempo, em conta o tempo da nossa ignorância. Enquanto a vida é esperança para nós arrependermos dos nossos pecados, para liberar perdão, para sermos perdoados. E ele estava esperando porque ele queria que eu fizesse a oração com ele. Nunca foi na igreja, nunca pisou na igreja. Nenhuma vez. Ele disse, pastor, faz a oração comigo. E ele sorrindo, cego de um olho, surdo de ouvido e magérrimo, custando ficar em pé. Eu tinha que segurar ele para ele ficar em pé. Faz a oração comigo, pastor. E eu fiz a oração e a confissão com ele. Orei com ele. Ele disse, pastor, eu vi Jesus. Ele nunca foi na igreja, irmão. Entenda uma coisa, para quem vai na igreja, ou que tem um contato com o evangelho, o único contato que ele teve foi quando eu falava do evangelho para ele. Ele falou, eu vi Jesus. Eu não me importo, pastor, se eu vou morrer.
Eu só queria que o senhor fizesse a oração comigo, porque se eu morrer eu vou com Jesus. E ele sorria. Só que se Jesus me curar, eu vou pregar o evangelho para o resto da minha vida. E eu fui visitar ele várias vezes nesses 2 meses. E as pessoas veio parente dos Estados Unidos, da América Central, onde ele vive, ele não é brasileiro, ou da onde ele era. E as pessoas, 8, 6 pessoas, porque a pessoa quando está no estado terminal, eles deixam as pessoas visitarem, vocês sabem como é que são aqui. E ele falava, cego de um olho, surdo de um ouvido, ele falava, olha, vocês estão vendo como foi a minha vida, vocês estão vendo como eu estou agora, e eu vou morrer, só que eu vou morrer e vou com Jesus Cristo, e vocês, arrependa para que vocês vá para o céu, porque eu vou morrer, mas eu vou para o céu. E depois de 2 meses ele faleceu, mas ele foi feliz, salvo, perdoado, liberto. Assim é o evangelho. É o evangelho de Cristo. Tem uma história. Quando eu era criança. Tem quantos minutos, pastor? Por favor. Me ajuda aí. Ok. Existe uma história. Quando eu era criança, eu não sei você, e já faz tempo que eu era criança, a gente costumava passar as férias na fazenda do avô. E tem uma história que não é minha história, mas é uma história que se conta que um casal de irmãos passava férias na casa do avô. E chega na casa de avô, fazenda de avô, e o Joãozinho e a Maria, vou colocar esses nomes aqui, não era esses nomes. O Joãozinho com o estilingue, baladeira, quem conhece baladeira, estilingue? E jogando pedra, acerta a pedra na cabeça do pato de preferência da avó. E o pato, morreu. E Joãozinho, meu Deus, agora eu matei o pato da minha avó. O pato, assim, de raça da minha avó. E Joãozinho pegou o pato, escondeu, abriu um buraco, colocou o pato dentro, tampou. Mas ele ficou ali, tipo, meu Deus. E a irmã de Joãozinho estava lá em cima no andar da casa. E quando o Joãozinho falou, ele falou assim, pois é, Joãozinho, eu vi você matando o pato da avó. Agora você está aqui na minha mão. E aí o vô chamava, Joãozinho, vamos ali comigo. A Maria falava, não, vô, ele não quer ir não. Ele quer ajudar a avó a lavar a vazia, não é, Joãozinho? Joãozinho, eu vou ajudar a avó a lavar a vazia. Na verdade ele queria ir com o vô, mas ele estava debaixo de pressão da irmã, porque viu ele fazendo errado. E assim foi todas as férias, e aquelas férias para o Joãozinho foi assim, terrível. Porque toda hora a Maria falava alguma coisa e ameaçava contar. E Joãozinho ficou aprisionado naquilo ali. Passou. Voltaram para a cidade nas próximas férias. E na cidade ela continuava mantendo o Joãozinho debaixo dessa pressão. Até na casa dela, durante o ano letivo. Tudo, ele ficava aprisionado naquela situação. Aí ele resolveu, nas próximas férias eu vou contar para minha avó. E quando chegou lá, a primeira coisa que ele falou, vó, eu preciso confessar o meu pecado. O que foi, meu filho? Vó, nas férias passadas, eu estava brincando de estilingue, ou de baladeira, ou o que você chama. E acertei a cabeça do pato da senhora, e o pato morreu. E eu enterrei o pato da senhora. A avó falou assim, ô Joãozinho, a avó sabia, a avó viu. Eu só estava esperando você vir conversar comigo para te perdoar. Você está perdoado, meu filho. E ali o Joãozinho ficou livre daquela pressão da irmã. Assim somos nós. O Senhor viu tudo que você fez. O Senhor viu tudo o que você passou. O Senhor só está te esperando a liberar o teu perdão. O Senhor só está te esperando você ir diante dele e falar, eu não aceito mais viver debaixo dessa acusação. Eu não aceito mais viver debaixo desse domínio maligno sobre a minha vida e sobre as minhas emoções. O Senhor viu tudo. Hoje é dia de nós fazermos isso. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de consertarmos com os irmãos. Às vezes não está aqui o irmão, mas hoje é dia de perdão.
Hoje é dia de nós ficarmos livres dessa pressão ou opressão. O Senhor nos chama nessa noite. Daqui a pouco nós vamos cear. E no corpo e no sangue de Jesus nós temos força para continuar. Mas eu não queria sair daqui hoje sem orar com você. Queria te convidar a ficar de pé. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Não vou te chamar aqui à frente, não sei como é a cultura aqui na igreja. Mas aonde você está, se essa palavra falou com você, se essa palavra tocou no íntimo da tua alma, não tenha medo. Não tenha medo de ir lá no passado, naquela história triste que você não quer nem lembrar. O Senhor viu tudo. E a chave da prisão e da cela está na tua mão. Aleluia. O pastor me autorizou. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar com você. Pode sair do teu lugar se você quiser. Se não quiser, pode ficar aí onde você está mesmo. Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Então vem mais alguém. Não deixa a irmã sozinha, não. Aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Espírito de Deus. Deixa o Espírito trabalhar. Não fica preso, não fica presa. O Senhor tem vitória para você. O Senhor tem perdão. Libera perdão agora. Às vezes a pessoa não está aqui, mas diante do altar do Senhor, com confiança, libera perdão. Seja curado, seja curada. Saia do teu lugar, vem aqui. Eu só vou orar, quem vai fazer é o Espírito Santo. Ó Espírito da graça. Ó Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saia do teu lugar. Santo Espírito, Santo Espírito. Irmãos, tem coisas que não aconteceu na tua vida ainda. Não deixa isso te prender mais. A falta de perdão. Alguém já disse que é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Oh Espírito de Deus, Senhor Jesus. Você que está aqui à frente pode ir falando com o Senhor aí. Se você não quiser falar de voz alta, não fale. Oh Jesus, deixa o Espírito trabalhar. Espírito Santo. O Senhor é o Deus de perdão, Senhor. O Senhor é o Deus de graça e de misericórdia. O Senhor é o Deus de luz, o Deus que alumia as nossas trevas. O Deus, Senhor Deus, que solta as cadeias, os cadeados. Oh, Senhor Deus, que quebra, Senhor Deus, as prisões. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Senhor, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, abrir a prisão aos presos, libertar os algemados e proclamar o ano aceitável do Senhor. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria em vez de tristeza. Senhor Deus, eu declaro, Pai, um novo tempo, Pai. Senhor Deus, para os irmãos, Pai, que vieram aqui à frente, Senhor Deus, aos pés da cruz, Senhor Deus, nesta hora. Longe do teu amor.
teus braços de amor. Para administrar as riquezas do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Receba o amor do Senhor, receba o abraço do Espírito de Deus, receba o fogo do Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo Aleluia. que é. Alguém nessa noite aqui que nunca confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que nunca pediu o Senhor para escrever o teu nome no livro da vida e do Cordeiro, eu quero orar com você. Vem aqui à frente. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, não deixe o diabo te levar ao engano. Não é o fato de você vir à igreja que é salvo. Aquele que crê no Senhor Jesus, crê com o coração e confessa com a boca, terá o teu nome escrito no livro da vida. Não deixe o diabo te prender, não deixe o diabo te levar para o inferno. É morte eterna ou vida eterna com o Senhor. Tem alguém aqui nesta noite? Eu quero orar com você. Se tiver, saia do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar contigo. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor Deus, para os irmãos que não vieram aqui na frente também, Pai. Senhor Deus, que o Senhor quebra as cadeias, quebra os grilhões. Meu Pai, em nome de Jesus, aonde o meu irmão e a minha irmã está agora, assentada onde está, que haja, Senhor Deus, a ação do Teu Santo Espírito, e quebra as cadeias agora no nome de Jesus. Traz luz, Senhor. Traz luz, Pai, nessas trevas, e dê força para os Teus filhos, Pai, tomar ações práticas, Pai, no Teu Espírito. Oh Deus, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de compartilhar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, por esses irmãos, Senhor, que vieram aqui à frente, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Santo Espírito de Deus. Assim, Senhor, é a ação do Teu Santo Espírito. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que os montes são aplainados, as dificuldades são aplainadas. Oh, Jesus, e haja, Senhor Deus, rios de água viva, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, que haja rios de água viva, Pai, continuamente sobre esta igreja, Pai. Que haja rios do Teu Espírito, Senhor, trazendo vida, Pai, no meio da Tua igreja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, pastor Lucas. Que Deus em Cristo vos abençoe. É um prazer, uma grande alegria estar com vocês aqui. Amém.